Eu sou a Meire Nakamura e compartilho minha experiência, meu conhecimento com os macarrons, com confeiteiros, confeiteiras, aspirantes a confeiteiros e confeiteiras para obterem os melhores resultados com os seus macarrons. Eu tenho uma forma muito peculiar de ver e entender esses docinhos considerados tão temperamentais. Há 6 anos eu estudei e pesquisei os macarrons feitos com o método do merengue italiano, o que me proporcionou uma receita estável e com aproveitamento de 100% da minha receita. Eu tenho um método diferente de execução desses docinhos que é muito temperamental. Hoje eu quero falar sobre os macarrons perfeitos. O que é o macarrão perfeito que todas as pessoas buscam? Todas as pessoas, seja confeiteiros, experientes, seja iniciantes, seja as pessoas que não conhecem os macarrons de fato, mas querem aprender a fazê-los. O que é o macarrão perfeito? É aquele que é bonito? É aquele que é gostoso? Ou é aquele que é bonito e gostoso? Nós que fazemos macarrons, nós sabemos o quanto é difícil chegar a esse termo, né, de macarrão perfeito. Porque o macarrão, ele só é perfeito na minha concepção quando ele, além de lindo, bonito, ele também, nós que confeccionamos, também temos 100% de aproveitamento na receita. Porque se não temos 100% de aproveitamento na receita, não é perfeito. Não é perfeito só para quem vê. E geralmente quem vê não conhece os bastidores dessa produção, né? Porque a gente tem que trabalhar e apresentar e entregar para os nossos clientes, sim, os macarrons perfeitos. Então, hoje eu quero falar sobre isso e principalmente essa live vai ser um pouco voltada para as pessoas que estão começando, estão querendo empreender com os macarrons. Agora, as pessoas que não conhecem os macarrons e querem empreender, essas pessoas elas não têm noção do que precisa ter e fazer para começar a empreender com esses docinhos, com os macarrons. Eu sou especialista em macarrons feitos com merengue italiano. As minhas lives são todas voltadas para macarrons feitos com merengue italiano. Aqui nessa live, se tiver algumas pessoas que fazem merengue italiano, merengue suíço ou francês, talvez, ou mesmo as pessoas que são inexperientes, talvez não vão entender alguns termos que eu usar aqui, tá? Mas isso não tem problema, porque se você está aqui nessa live, é porque você já viu alguma coisa do meu trabalho. Então, talvez já tenha conhecimento, né? Do meu Instagram, ou do meu Telegram, ou da minha página no Facebook, que eu só falo de macarrons feitos com o método do merengue italiano, que é diferente dos outros 2 métodos. Por que eu escolhi e trabalho só com o método do merengue italiano? Porque é o merengue que é considerado o mais estável de todos os outros 2 merengues. Essa estabilidade se dá como? Todo mundo fala, né? Merengue italiano, merengue francês é menos estável, merengue suíço tem uma estabilidade média e o merengue italiano é considerado o merengue mais forte, estruturado, mais estável. Mas o que é essa estabilidade? Essa estabilidade, ela vem do próprio merengue italiano.
ele é feito com uma calda, ele tem uma calda de açúcar e é essa calda de açúcar que dá a estrutura para os macarrons após sua confecção. Ele não é considerado estável durante a sua confecção. Ele é considerado estável porque após a sua confecção, a gente consegue mantê-lo íntegro durante a sua maturação de 24 horas. Depois de recheados, ele se mantém dentro do seu prazo de validade íntegro. Essa é a estabilidade que o merengue italiano nos dá. Portanto, é o que eu sempre falo, que ele nos dá segurança de comercialização, 100% de segurança para comercializá-los. Por isso que é importante, quem quer empreender, aprenda a empreender com macarrons feitos com merengue italiano, porque ele é considerado também mais difícil na sua execução. Mas uma vez que você aprende, você vai ter segurança para fazer macarrons, sem contar que você vai ter segurança de comercializá-los. E no alto verão, esses macarrons eles se mantêm íntegros. E não temos, obviamente, tendo todos os cuidados que tem que ter, porque ele é delicado, ele é à base de açúcar, né? Então tem que ter os cuidados necessários também. Mas aqui eu estou falando no caso da estabilidade, da estrutura que esse macarrão tem e se mantém íntegro mesmo durante o verão. Porque trabalhar com macarrons no inverno é muito fácil. Porque a umidade do ar geralmente é mais baixa, nós temos um ar mais seco, quase não temos problemas com os macarrons no inverno. Mas quando chega essa época do ano de verão e alto verão, que além do calor tem a umidade da chuva, aí sim a gente pode começar a ter problemas com os macarrons. Eu falo, se não tiver todos os cuidados que tem que ter, tá? Ano passado a gente teve um ano difícil. Então, esse ano, quem me acompanha, quem admira o meu trabalho, que quer conhecer mais os macarrons feitos com merengue italiano, mesmo quem já faz o francês e o suíço, mas tem interesse, hoje eu vou falar sobre o que tem que fazer primeiro para chegar ao macarrão perfeito, gostoso, bonito e com 100% de aproveitamento. A primeira coisa que tem que ser definido, não precisa comprar nada mirabolante, nada além do que o necessário. Só que são equipamentos e utensílios necessários, imprescindível para fazer macarrons. Então, a primeira coisa que tem que ser feito, e eu gostaria que vocês estivessem até anotando, porque isso eu chamo de traçar uma meta, um objetivo, vamos fazer aqui um checklist, tá? Por que hoje eu estou fazendo essa live? Porque muitas pessoas me procuraram e elas têm dificuldades. Mas por quê? Porque elas fazem macarrons, mas fazem com utensílio e tudo inadequado. Porque desconhece a importância de conhecer todo o equipamento, utensílios e materiais, né? Então, vão tentando fazer macarrons e os macarrons não acontecem. Só tem perdas, geralmente. Então, a primeira coisa que tem que ser feito para quem quer aprender a fazer macarrons e empreender é ter um objetivo. Você quer fazer macarrons por quê? Para empreender, para ter uma renda?
você tem uma profissão, você tem um trabalho, mas você adora macarrons, acha lindo e você quer trabalhar, aprender a fazer macarrons para trabalhar, para comercializá-los, para ter uma renda a mais. Então tem que traçar um objetivo. Então a primeira coisa lá no topo da sua lista, do seu caderno, você vai colocar o objetivo. E não precisa nem falar aqui para mim na live. É de mim para cada um, tá? E aí cada um vai colocando lá o que você quer com os macarrons, tá? A segunda coisa é você fazer um checklist. O que é um checklist? Para fazer macarrons, você precisa ter batedeira planetária e as minhas lives, lembrando, as minhas lives são... eu falo só de macarrons feitos com merengue italiano, tá? Então, qual que é o imprescindível para começar a fazer macarrons perfeitos? Tem que ter uma batedeira planetária, tem que ter um termômetro digital tipo espeto, tem que ter uma panela para calda com cabo. E eu vou falar de cada um desses equipamentos aqui. E utensílio. Tem que ter um forno. Isso aqui é importantíssimo. Tem que ter o forno adequado. Porque se você não tem forno adequado, você vai trabalhar o triplo, vai ter que fazer 3 receitas para tirar uma e empreender. E quando eu falo ter aproveitamento de 100% da receita durante o ano todo, é porque é ter aproveitamento de 100% da receita durante o ano todo. Não é fazer 5 receitas para tirar 2. Se você não tem isso, você vai se adequar, né? Como muitas das minhas seguidoras fizeram ano passado, tá? O merengue italiano, como ele é feito com uma calda de açúcar, e nessa calda de açúcar, para fazer esse merengue italiano, usa-se muita técnica, é preciso ter uma panela adequada para fazer a calda. Você sabe, quando eu falo em adequação, quando eu falo na panela da calda adequada, não é nenhum tipo de panela especial, tá? Ela pode ser, eu quero que vocês anotem, a panela para fazer a calda do merengue italiano, para os macarrons, ela pode ser tripla, ela pode ser dupla, pode ser de alumínio, não importa o material. Pode ser aquelas panelas esmaltadas, não importa o material, tá? Mas o que é importante nessa panela é que ela tenha um tamanho ideal. Se ela tiver uma largura de até 17 centímetros e não passar de 10 centímetros de altura, ela é ideal. Por que essa panela é importante? Por que é importante saber essas medidas? Porque a maioria das pessoas que fazem, e é uma frustração, uma dor muito grande de quem faz merengue italiano para os macarrons, é não conseguir acertar fazer essa calda. Por quê? Ela cristaliza, ela açucara, né? E tem outros termos. Mas acontece isso. E não é porque a panela não é tripla, não é dupla, tá? É porque às vezes a panela, ela é grande. E a proporção, e geralmente a gente não usa muita quantidade nessa calda, geralmente. Então se você usa, e tudo isso eu tô falando, e vocês vão adequar na receita de vocês, tá?
Então, essa panela é muito importante, né? Então, não importa, ó, se você tem uma panela que tem até 17 centímetros de diâmetro, até 10 centímetros de altura, você vai fazer a calda nessa panela. Você não tem que sair comprando panela tripla, nem panela dupla, que é caríssimo, tá? Se você tem uma de alumínio, que ela tem esses diâmetros, você vai fazer a calda nessa panela. Mas o que precisa também, importantíssimo, de extrema importância, é um termômetro digital, tipo espeto, para medir essa calda. Eu uso esse aqui, olha. O meu termômetro é esse. É um termômetro que eu uso há 6 anos. Sequer troquei a bateria dele, tá? Esse termômetro, o termômetro digital tipo espeto, é imprescindível para fazer calda. Muitas pessoas falam que você tem que ter 2 tipos de termômetro. Você precisa ter só um, tá? Dependendo do método. Eu falo que não precisa, por quê? Para que você não compre. Você não precisa ter 2 termômetros. Principalmente aquele a laser, de mira laser, que é caríssimo. E ele tem que ser muito confiável. Porque se você tem um termômetro, tipo espeto, mas ele é aquele preto, que ele é duvidoso. Ele é muito duvidoso. E você vai medir a tua calda, e você tem uma panela adequada, e vai medir a calda do merengue italiano, os seus problemas vão começar lá no termômetro. Porque a calda vai ficar errada. E aí você vai bater o merengue, os seus macarrões vão sair com 1000 problemas e você não vai saber, tá? Então, nesse checklist, esse equipamento e esse utensílio são de extrema importância. Então, se você, por exemplo, tem essa panela, você vai colocar no seu checklist tudo que você tem. Se você tem uma batedeira planetária, você vai colocar lá e você vai riscar, porque você já tem uma batedeira planetária. Se você tem uma panela de cabo com esse diâmetro, 17 de largura até 10 de altura, você vai riscar. Então, você já tem a batedeira planetária, você já tem a panela, mas você não tem o termômetro. E aí, você vai se adequando, fazendo o quê? Adquirindo o equipamento. Então, você não precisa comprar tudo de uma vez. Se você não tem condições, você vai se adequando. Então, e precisamos de uma balança digital confiável, que não é aquela branca lá não, tá? Aquela branca lá é muito duvidosa também. Tem que ter uma balança confiável. E quando eu falo confiável, é aquela que você liga e ela não desliga sozinha, tá? Que essa branca, você liga, passa alguns minutos, ela desliga sozinha. Às vezes você ligou, foi pegar o açúcar para pesar e ela já desligou. Então, ela não é confiável por aí, tá? Então, você vai colocar nesse checklist tudo que você tem, que você já tem. Aquela batedeira Handmix, que é aquela batedeira de mão, não é adequada para fazer macarrão, um merengue, por exemplo. Tem pessoas que usam e indicam, mas não dá certo. A batedeira Handmix é essa daqui, que eu sempre falo. Ela tem esses batedores aqui, que eles são fixos. E você que faz manualmente o movimento planetário, porque a gente não consegue, né? Nós fazemos o movimento nas claras para fazer o merengue. Isso aqui é totalmente inadequado, tá? Se você não tem uma batedeira planetária, não precisa ser aquela batedeira top, cara. Se você pode comprar, se você pode adquirir, é a que eu indico, tá?
Por quê? Porque ela não é só uma marca que te dá status, você ter uma batedeira top. Não, ela é eficiente, tá? Mas se você não tem condições, uma batedeira planetária, de preferência com bowl de inox, que é muito fácil. E quando a gente trabalha com tudo de inox e de vidro, a gente tem uma otimização de tempo, de higienização, que vocês não têm noção, tá? Por isso que eu sempre falo, tenha tudo de inox ou de vidro, porque a higienização conta muito na otimização do nosso tempo na produção, tá? Então isso aqui não é adequado para fazer merengue italiano não, tá? Não queira economizar, porque se a sua receita sai errada, se você tem perda da sua receita toda e é por causa disso aqui, né? Não faz sentido, você não está economizando nada. Muito pelo contrário, tá? Você só está tendo prejuízo e soma-se os prejuízos, né? E o mais importante de tudo isso é para otimização e finalmente para que você tenha uma produção, consiga ter uma produção escalável e aproveitamento da receita, é ter um forno adequado. Porque não adianta você vir com tudo adequado, mas você pensa, mas eu vou assar no meu forno caseiro, porque eu vou conseguir fazer. Só quando você pensa isso, e você já tem tudo até aqui, você já tem tudo adequado, né? E aí você faz tudo certinho, tudo, absoluta, impecável. E aí você vai assar os macarrões nesse forno caseiro, seu trabalho vai por água abaixo. A maioria das vezes, porque eu tô falando de ter uma produção de aproveitamento durante o ano todo, tá? Porque fazer macarrões lindos, perfeitos, lindos e gostosos no forno convencional faz, mas não é perfeito. Por quê? Porque você perde receitas, né? Então não faz sentido nenhum você ter tudo adequado até aqui e você não ter um forno para coroar todo o seu trabalho, não ter um forno adequado. E é o caso da batedeira, né? Você não precisa ter um forno top. Se você não quer ter dor de cabeça, se você não quer ter problemas com os seus macarrões, com a sua receita, você vai comprar um forno, o melhor forno, top, né? Mas tem fornos com um preço mais acessível, que ele é eficiente e é adequado, né, na verdade. Que você pode trabalhar com os macarrões também. Não precisa ter, se você puder adquirir, você vai começar da forma mais adequada possível, trabalhando com tudo adequado. Só que quando você não tem condições, né, ou não é sua prioridade fazer esse investimento, você pode trabalhar com fornos que tem um valor mais acessível, um preço mais acessível, que dá resultados também, né? Ele não é tão eficiente porque tem uma estrutura diferente, né? E eu tô falando do Mini Conve, que para mim é o melhor forno para assar macarrons, para quem não quer ter dor de cabeça, tá? E eu tô falando das outras marcas que tem também, as outras marcas, elas têm também hoje digital e a maioria é analógico. Mas com esses dois fornos é perfeitamente possível fazer macarrões perfeitos, tá? A diferença deles, entre eles, é que eles têm estruturas diferentes.
Então, eles também te dão, né, nos dão resultados diferentes. Mas, não sendo caseiro, você empreende com essas outras marcas de forno, com convecção digital ou analógico, tá? Então, eu estou sugerindo aqui que todo mundo que almeja ter esse ano os macarrões perfeitos se adequem, porque quando você não tem, quando falta, eu falo que fazer macarrões é como uma engrenagem, precisa ter tudo adequado, porque senão, quando uma dessas engrenagens aqui, basta uma panela errada para que essa engrenagem aqui te dê muitos problemas, tá? Então, tem que ter tudo adequado sim. E fazer macarrons é muito, muito prazeroso. E só sabe quem tem esse resultado de 100% de aproveitamento durante o ano todo. Parece que não, né? Parece que é uma utopia, mas existe, né? Existe isso. Eu faço, minhas alunas fazem. Então, é possível sim. E não acha que você está economizando quando você não compra, quando você não quer investir numa batedeira planetária que não seja top, por exemplo, tá? Pensa que todas as receitas que você perde é porque alguma dessas peças dessa engrenagem está errada. É por isso que você perde as receitas, tá? Por isso que é importante. E a atitude que a gente toma, os resultados com os macarrons, eles são conforme as suas atitudes, seu comportamento, a forma que você vê a mudança. Se você acha que você não tem que mudar nada, você vai manter os resultados que você tem. Se você acha que faz sentido essa engrenagem aqui e que você tem que ter tudo adequado, você vai para outro patamar. E é só fazendo as mudanças necessárias para você saber o que é chegar aqui nesse outro patamar. Porque caso contrário, não vai sair do lugar, tá? Feito esse checklist, você tem que conhecer o principal ingrediente da receita do macarrão, que é a farinha de amêndoa. As pessoas falam que ficam tentando fazer macarrons com farinha, outros tipos de farinhas, porque que é mais barato. Mas o quilo da farinha de amêndoa tem variados preços, qualidades. Afinal, a farinha de amêndoa ela é importada, né? Nós não temos cultivo e produção de amêndoas no Brasil, né? Então, a farinha de amêndoa ela é importada e vem de... O maior produtor é os Estados Unidos, mas tem outros países que tem também, como Chile, Irã, Uruguai, Argentina, né? E Espanha tem. Então, no Brasil, entram variadas qualidades de farinhas, né? E a farinha de amêndoa, e eu penso o seguinte, quando você tenta fazer macarrons com farinha de amendoim, por exemplo, né? Eu não tenho problema nenhum, tá? É um exemplo que eu vou dar. O macarrão clássico, tradicional, ele é feito com farinha de amêndoa. Mas a farinha de amêndoa, ela não tem um aroma muito acentuado, ela não tem o sabor muito acentuado. Então ela é perfeita para fazer macarrons, porque os macarrons nós recheamos, né? Os macarrons são recheados e eles são recheados com diversos sabores. E a farinha de amêndoa, ela junto com esses sabores, ela
dá um sabor diferente ao paladar, né? Porque a gente sente o sabor da amêndoa e a gente sente, evidentemente, sentimos o sabor dos sabores aplicados nesses recheios. Ao contrário das outras farinhas, que tem um sabor mais acentuado, geralmente prevalece o sabor das outras, das farinhas, né? De amendoim ou de caju, tá? O que eu quero dizer é, quando você vai aprender a fazer macarrons com a farinha de amendoim, porque é mais barato, você tenta e vai tentando, porque afinal macarrons é feito com técnicas, né? Você pode até aprender as técnicas fazendo macarrons com a farinha de amendoim, porque é barata. Só que às vezes o barato sai caro. Se você tem a intenção de um dia trabalhar com a farinha de amêndoa e aí você está tentando, fazendo testes com a farinha de amendoim para aprender, por exemplo. Por que o barato sai caro? Porque a farinha de amendoim, ela é muito mais oleosa, ela tem muito mais gordura do que a farinha de amêndoas. Então, todo o processo do macarrão feito com a farinha de amendoim, que é o exemplo que eu tô dando, vai ser totalmente diferente. O comportamento é diferente com a farinha de amêndoas. Porque a farinha de amêndoas, além dela ter menos gordura, ela é mais seca, né? Então, todo o processo, toda vez que você tenta fazer macarrons com um tipo de farinha, depois você muda, você tem que reaprender, porque são comportamentos diferentes, macarronagem é diferente. Então, eu acho que quem quer aprender a fazer macarrons tradicionais, aprende a fazer com a farinha de amêndoa, né? É ao contrário do que as pessoas falam, a farinha de amêndoa, ela é diferente das outras farinhas, ela é uma farinha mais nobre, né? Então, evidentemente, ela acaba sendo mais cara. Mas tem farinhas, tem algumas marcas que têm um preço acessível e que é possível sim você comprar e você fazer testes com a farinha de amêndoas e aprender de forma correta cada processo com essa farinha. Porque se você fica tentando fazer com farinha de amendoim, mas na tua cabeça um dia você vai mudar para farinha de amêndoas, você vai perder muito tempo e vai perder dinheiro, por mais que você acerte. Porque toda vez que você tem que reaprender a fazer todo o processo, você já perdeu ali, quando você estava tentando fazer com a farinha de amendoim, por exemplo. Então, conhecer a farinha de amêndoa, procurar saber onde vende, e tem variedades de procedências, né? A farinha de amêndoa que eu gosto e que eu acho que é um pouco difícil de achar, mas se você achar, vale muito a pena trabalhar com ela, é a farinha chilena. Na minha opinião, a farinha chilena, ela é incrível. Ela tem um sabor incrível. Ela dá uma estética incrível nos macarrons. Então, quem não sabe, quem não sabia e quer conhecer, se tiver, geralmente não vem a procedência das embalagens, tá? Mas se você quer conhecer a farinha de amêndoas e se você achar, por exemplo, na sua cidade ou pesquisando na internet a farinha de amêndoa com procedência do Chile, vocês vão achar incrível. Geralmente a farinha de amêndoa, ela chilena, ela é um pouco mais grossa
que as americanas, por exemplo. Mas ela é incrível. Então, feito esse checklist, para começar a se adequar para fazer macarrons com o método do merengue italiano, vocês vão ver que incrível que é. Porque a partir do momento que você aprende, depois você tem segurança para comercializá-los. Faça esse checklist, coloca lá em cima o seu objetivo de fazer macarrons perfeitos e coloque o checklist embaixo. Vai riscando os equipamentos e esses equipamentos são prioridades para fazer os macarrons com merengue italiano. E aí você vai riscando aqueles que você for adquirindo e vai se adequando, porque sem a adequação você nunca vai saber o que é macarrão perfeito, tá? Os resultados que você tem, se você faz um macarrão bonito e gostoso, mas se você perde parte das suas receitas durante o ano, ele não é perfeito, porque ele te dá prejuízo. E o macarrão, ele é altamente lucrativo, mas você precisa ter 100% de aproveitamento na receita. E no caso da farinha de amêndoa, para ter 100% de aproveitamento durante o ano todo, você também tem que ter, não ficar refém de uma marca só de farinha, não ficar refém só de uma loja. Então, por isso que eu sempre, é o que eu faço. Eu faço testes com as farinhas. Inclusive, essa farinha de amêndoas que eu indiquei, eu fiz o teste antes. Eu fiz fornadas aqui na minha casa para ter certeza que essa farinha era boa. Depois eu indiquei, tá? Porque até então eu trabalhava com farinha que nem marca tinha. Eu trabalhei muito tempo comprando farinha a granel na zona cerealista, lá no Mercadão. Mas eu tinha as farinhas, quando dava problema numa farinha de algum lugar, eu ia para o outro. E é isso que eu faço, é isso que eu ensino para vocês. Porque se você fica refém só de uma marca de farinha ou só de uma loja, você não vai ter 100% de aproveitamento durante o ano todo. Porque uma hora essa farinha, né, não vai estar boa e você não conhece outros lugares, nem outras farinhas, e você não vai saber. E você vai ficar na mão. E é o que acontece quando você entra em desespero, quando você tem medo de fazer macarrões porque tá chovendo. Cada vez que você vai adequando cada utensílio, cada equipamento, procurando aprender a conhecer outras marcas de farinha, outras lojas que vendem, você vai adquirindo segurança. A segurança que dá não é você fazer 3, 4, 5 receitas seguidas num dia de macarrão. É você ter segurança durante o ano todo. E você pegar todas as receitas, todas as encomendas que você quiser pegar e o que aparecer para você fazer. Sem medo, sem frustração, sem ansiedade se vai dar certo ou não. Faz o checklist. Vai se adequando. E cada item que você for adquirindo é uma forma que você vai adquirindo segurança também, tá?